Essa história, nessa ilha, começou quando uma família chegou na ilha de Típora para passar alguns dias numa mansão abandonada de um pintor. Essa ilha tinha muitos segredos, mas os habitantes dela escondiam ainda mais segredos. E um homem esperava ansioso por esse momento: Barnabé Aleno. Essa era a chance dele, depois de todos esses anos, de finalmente poder sentir aquilo de novo, de finalmente poder criar a verdadeira arte. Na noite zero, o dia antes de vocês chegarem, o Barnabé deixou alguns pedaços de carne com químicos e adrenalina para aumentar a agressividade dos animais, para assustar os novos visitantes. E o verdadeiro plano dele começou no dia seguinte. Todo mundo tem um segredo, e o Barnabé é especialmente bom em descobrir eles e usar eles. Durante o segundo dia, ele conversou com Cavalcante Bueno e descobriu que ele tinha conseguido acessar o terceiro andar da mansão, uma coisa que o Barnabé tinha tentado por anos e nunca conseguiu. Era um domingo, e todo domingo tem o churrasco da igreja. O Barnabé insistiu que o Cavalcante participasse. Ele envenenou sutilmente a comida do churrasco que ele ajudou a preparar, como um teste para a potência do veneno que ele tinha pego, deixando todo mundo que comeu enjoado. O Barnabé não comeu churrasco, obviamente. Ele também não deixou a Morinha comer. Durante o jantar, nesse churrasco, o Barnabé conversou pela primeira vez com o Montel e descobriu que o Montel também sonhava em ser um artista, mas ele tinha uma condição que impedia o Montel de pintar. E aí o Barnabé fez uma promessa para ele: e se tivesse uma maneira de se tornar um verdadeiro artista sem precisar pintar? O Barnabé tinha um segredo para mostrar para ele, mas ele só precisava esperar durante a madrugada. Ninguém mais podia saber. Ele também recomendou que o Montel não comesse a janta. Durante a noite, o Barnabé deixou a Lívia desmaiada no sofá e saiu sorrateiramente até a mansão. Ele levou o Montel até um dos quadros do pintor e deixou o Montel entrar em transe. Ele se aproveitou do momento sensível do Montel para manipular a mente dele. O Montel nunca tinha se sentido assim antes. E se você pudesse fazer mais do que só pintar? E se você conseguisse fazer uma pintura se tornar real? Algo que ia despertar o sentimento mais profundo em todo mundo que presenciasse. Todo mundo ia sentir o que você sente. Você consegue sentir isso? Todo mundo vai se sentir assim. Basta você seguir meu plano. O Montel, ainda manipulado pelo Barnabé com o efeito da tinta, subiu no terceiro andar com o Cavalcante, que estava envenenado pelo churrasco. O Barnabé atingiu ele pela cabeça por trás e injetou o veneno para matar ele. Nada parecia real para o Montel. E o Barnabé seguiu com o plano. Eles foram juntos até o ateliê, onde o Barnabé finalmente conseguiu encontrar a tinta de novo, depois de tanto tempo. E no ateliê eles também encontraram outro quadro, um dos quadros pintados por Leila. E Barnabé reconheceu o lugar que estava pintado lá. Era uma praia, eram umas rochas da praia. Eles levaram o corpo juntos até a praia, no lugar exato que estava pintado nesse quadro. O Barnabé passa um tempo pintando o corpo do Cavalcante e uma criatura ao lado dele, uma criatura que nunca existiu, usando a tinta. Uma criatura que ainda não existe, mas que em breve vai existir. O sentimento de ser um verdadeiro artista, mais uma vez. Mas tem um problema. O Barnabé não sabe como é o rosto do Cavalcante. Ele não consegue enxergar o rosto. Ele não tem como pintar o rosto dele.
Ele então usa a tinta para derreter a carne do rosto do cavalcante e cavar ela para fora usando as espátulas. Assim, todo mundo vai achar que é a criatura que devorou o rosto dele. Eles voltam para casa. Tanto o Barnabé quanto o Montel dormem até tarde nesse dia. E no terceiro dia, o Montel acordou revigorado, se sentindo um novo homem. Ele devia estar se sentindo terrível pelo que ele fez, mas a tinta e a manipulação do Barnabé fizeram ele se sentir um homem completo. Ele finalmente vai se tornar um artista. Ele passa o dia inteiro com a esposa dele, Angelina, para comemorar o feito dele. Já o Barnabé, ele precisa continuar o plano dele. Ele vai falar com a Amorinha para jogar a brincadeirinha preferida deles: brincar de segredo. Ela tem que ficar o dia inteiro escondida com o amigo secreto dela, a estátua que o papai mostrou para ela quando ela era bem pequenininha. Se alguém perguntar por que ela estava lá, ela não pode falar. É o segredo, essa é a graça de brincar. Ele só queria que o máximo de pessoas estivesse procurando pela Amora, para que todo mundo achasse o corpo, para que todo mundo visse a pintura, para que todo mundo ficasse desesperado, com o medo de que uma criatura terrível estava na ilha e tinha devorado o rosto desse homem. Isso devia ser suficiente para deixar ela se tornar real. Quando Olivier e o Milo acharam o corpo, o Barnabé tentou chamar o máximo de atenção para quem estava ao redor do vilarejo, para que todo mundo fosse até a praia. O problema é que o Evandro e o Vanderlei controlaram a situação bem demais. Eles acalmaram o máximo que eles puderam as pessoas, dizendo que tudo ia ser resolvido, e esconderam o quadro. Poucas pessoas viram o maldito quadro direito, mas todo mundo comete um erro, eventualmente. A tentativa do Evandro de acalmar os nervos de todo mundo na igreja foi a oportunidade perfeita. Durante o discurso do Evandro na igreja, tentando acalmar todo mundo, o Barnabé pegou a primeira oportunidade que ele teve para finalmente mostrar para todo mundo do vilarejo o quadro. Mas o pânico não foi tão grande quanto ele esperava. O impacto da morte só desse homem não ia ser o suficiente. E para piorar, com o Bartô preso, era só questão de tempo até o Evandro começar a entender melhor o que estava acontecendo. Era hora de adaptar o plano. Antes de chegar em casa, o Barnabé avisou o Montel de que o plano ainda não tinha acabado, e dá um pequeno bilhete para ele, com o roteiro do que ele precisava fazer no dia seguinte. O Barnabé passa a noite pintando o quadro do Bartô morto. Ele não sabia exatamente como era o interior da cela, então ele decidiu não arriscar e não pintar o cenário. Só uma criatura atrás do Bartô seria o suficiente. A Návia passou a noite investigando, e por sugestão do Barnabé, ela encontrou as digitais do Montel. Ele, obviamente, tomou cuidado para não deixar as próprias digitais. O Barnabé não seria tão descuidado. O Barnabé, durante a manhã, levou a comida para o Evandro e para o Bartô, na delegacia, para comerem um café da manhã. Só que a comida, obviamente, estava envenenada. Não era uma dose letal de veneno, mas era o suficiente para deixar todo mundo debilitado. E então, o Barnabé pediu para a Amora ficar quietinha em casa. Não importa o que acontecesse. Ele pega os desenhos dela e escreve ele mesmo uma mensagem assustadora. Dessa vez, o plano era fazer todo mundo sair do vilarejo para procurar a Amora. Mas algo ainda mais inesperado aconteceu. Um monte de animal infectado e transformado apareceu no vilarejo. Alguém ou alguma coisa, além do Barnabé, fez com que os animais fossem infectados com a tinta e se transformassem de algum jeito. O Evandro saiu correndo do vilarejo, enquanto os outros estavam distraídos com o caos. Era o momento perfeito para ir até a delegacia por trás e passar o quadro, as chaves e todo o resto que o Montel precisava. O Montel sabia o
o que tinha que fazer. Ele estava ansioso, mas o quadro fazia ele se sentir bem. A tinta estava mais poderosa, porque a membrana estava frágil. Se o Montel fizesse isso, ele ia se sentir ainda melhor. A tinta ia ficar ainda mais forte, se ele seguisse o plano. E ele poderia fazer todos sentirem a verdadeira arte, sentirem o mesmo que ele. O veneno que o Barnabé tinha dado para o Evandro e para o Bartô mais cedo, atingiu eles ao mesmo tempo. O Evandro desmaiou na mansão, o Bartô desmaiou na cela. Nessa hora, o Montel olhou para o quadro, entrou no transe, na euforia. Essa é a obra de arte da vida dele. Ele finalmente ia ser um artista de verdade. Mesmo que ele não pudesse pintar, ele finalmente ia ser respeitado. O Montel entra na cela do Bartô, que está desmaiado, derrete o rosto dele usando a tinta e cava um buraco usando a espátula. Está tudo derretendo, tudo está tão intenso. É a maior performance da vida dele, a verdadeira arte. Ele tenta posicionar o corpo mais ou menos do mesmo jeito que ele havia sido pintado. Ele joga a espátula dentro da privada para derreter, junto com o resto da tinta. Agora, era só voltar para a cela e trancar as duas portas e jogar a chave pela janela. E com isso, era só seguir o roteiro. Falar que uma criatura devorou o rosto do Bartô. A criatura que vai voltar amanhã. Vai todo mundo morrer. A criatura vai matar todo mundo. A tinta vai deixar tudo mais intenso. Os sentimentos vão ser incontroláveis. O desespero. Sempre que alguém sentir medo, repetir que a criatura vai voltar. Que todo mundo vai morrer amanhã. É transferir o sentimento para que todos sintam ele com você. É o reflexo dos seus sentimentos contemplado pelos outros. O corpo de dois homens despertando o medo de uma criatura terrível nessa ilha. O que não existia vai se tornar real. É a verdadeira arte. Uma pintura que toma vida própria. Quando o sino tocar, vai todo mundo morrer. A criatura vai devorar todos nós. Todo mundo vai ouvir o sino. Todos nós vamos morrer amanhã. Ela vai devorar todos nós amanhã. Quando o sino tocar, vai todo mundo morrer amanhã. E vocês estão de frente para a criatura. O plano do Barnabé foi concluído. E a criatura que nunca existiu, agora é real.